Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMZ, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, hein? Quarta-feira, dia 30/4 de 2025, hein? Amanhã é feriadinho, 1º de maio, inclusive, mas hoje o mercado financeiro está tendo um dia mais cauteloso, né? Então você que está nos acompanhando, já pegue sua caneca de café, porque eu sei, esse horário das 3 da tarde, né, da qual estamos falando aqui, é um horário pós-almoço. Então, é de duas uma, ou você está na sua casa querendo dormir, ou você está no escritório pensando em estar na sua casa para dormir. Tá tudo bem, mas eu não vou te deixar dormir aqui. A gente vai junto nesse Flash News aqui para a gente poder falar um pouco sobre várias notícias da tarde de hoje, né? Esse dia de mercado aí em clima de véspera de feriado, né? Ibovespa operando em uma queda, puxado principalmente pelas baixas nas ações da Vale e da Petrobras, que seguiram o recuo dos preços do minério de ferro e do petróleo lá fora. O dólar subiu levemente frente ao real, influenciado, melhor dizendo, por dados econômicos dos Estados Unidos. Por lá, o PIB do primeiro trimestre veio abaixo do esperado, uma queda de 0,3%, o que pegou, é claro, o mercado de surpresa. Já aqui no nosso Brasil varonil, saíram alguns dados importantes. O desemprego subiu para 7% no primeiro trimestre. Foi um aumento em relação ao fim do ano passado, mas ainda é o menor índice para esse período desde o início da série histórica. Já a inflação medida pelo IGPM teve uma leve alta de 0,24% no mês de abril, indo na contramão da expectativa de queda. Do lado das empresas, o Santander apresentou um lucro acima do esperado, enquanto a Neoenergia e a Iguatemi também divulgaram aí seus balanços. A primeira teve uma queda no lucro, já a Iguatemi teve um crescimento. No exterior, o foco segue na economia norte-americana, com os investidores de olho em dados da inflação e também nos resultados das Big Techs, como Microsoft e Meta, que devem sair após o fechamento do mercado de hoje, hein? Esses assuntos, principalmente de resultado do trimestre, eles têm movimentado bastante lá fora, mas hoje o dia é para falar de PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos aí surpreendendo o mercado, né? Uma queda de 0,3%. O mercado não esperava por isso. E por isso hoje eu tenho a honra de estar aqui com ele, que é professor de Ciências Econômicas da Universidade de Mackenzie, Hugo Garbi, que está conosco aqui. Professor Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer, professor. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Estados Unidos primeiro, né? Essa questão do PIB lá fora veio numa queda de 0,3%. E o pessoal de casa muitas vezes fala assim, pô, mas 0,3% não é nem 1%, poxa vida. Por que isso mexe com tantos bilhões de dólares e tudo mais? Então me conta um pouco, como é que o senhor viu esse resultado e por que o mercado tá tão mexido com isso, né? Por que pegou aí meio que de calça curta o mercado essa queda de 0,3%? Pois é, a maior economia do mundo, né? Quando a gente fala em 0,3%, é um volume significativo, né? Então, os Estados Unidos ele tem uma âncora, uma referência na economia mundial. Se a gente for analisar no pós-pandemia, de 5 anos para cá, os Estados Unidos, assim como o Brasil e alguns países ali da Europa, a zona do euro, né? A gente vem remando, né, para poder, com uma política monetária nos principais bancos centrais do mundo, política monetária contracionista, ou seja, elevando taxa de juros para poder conter a inflação, né? Ainda um reflexo da economia da pandemia, né? Agora, o Federal Reserve vem fazendo essa lição de casa, ou seja, quando você tem inflação, de fato, tem uma economia pujante, tem ali uma pressão de demanda significativa para continuar tendo inflação. Agora, quando você tem uma atividade econômica menor, ou seja, os Estados Unidos ele estava tendo inflação e estava tendo PIB também, que são os dois elementos importantes para justificar um crescimento econômico e até uma política monetária contracionista. Agora, justificar de fato esse primeiro trimestre com 0,3 negativo, a principal variável, a variável mais importante é o efeito Trump, né? Trump ele assumiu ali o governo dos Estados Unidos, né, e começou a bagunçar o mercado com o tarifaço, né? E de fato, quando você, de forma massiva, impõe uma tarifa global, né, principalmente para os Estados Unidos, isso foi ali um choque de demanda. Naturalmente, os preços acabam ficando mais caros para os Estados Unidos, ou seja, você tem uma tarifa maior,
muitos países deixaram inclusive, de mandar os seus produtos para os Estados Unidos, algumas montadoras inglesas, né, a Land Rover, alguns produtos importantes para os americanos. Então, esse efeito agregado ele já começa de forma sutil, 0,3, né, impactar, e vamos ver, né, como é que vai ser esse impacto agora no médio e longo prazo. Exatamente. Aí eu queria entender, professor, um pouco sobre esse cenário quando a gente analisa Estados Unidos, né? Porque ao que aparenta, a gente está, desde que o Trump assumiu, toda santa semana a gente fala de Estados Unidos no mercado financeiro, né? Tiveram 4 anos de Biden, que a gente falava ali uma vez a cada mês, né? Mas agora todo dia, inclusive, se a gente quiser, tem uma manchete de Donald Trump. O que acontece hoje para um mercado que precisa de previsibilidade para conseguir operar, para conseguir trazer dinheiro e tudo mais? É um cenário nos Estados Unidos um pouco caótico, ou seja, de um lado você tem Donald Trump, do outro você tem Jerome Powell com o Federal Reserve, você tem China, você tem Ucrânia, você tem todo mundo. Então, como é que é hoje esse elemento Estados Unidos para a economia global, professor? Pois é, o cenário geoeconômico, né, que a gente chama, ele vem, né, se alternando de forma significativa nos últimos 2 anos, e agora com o Trump ainda de forma mais profunda. Então, veja que o Trump ele tem uma característica pessoal de imprevisibilidade, né? Ele é uma pessoa imprevisível. No primeiro mandato dele, a gente pode dizer que ele foi um Trump soft, né, um Trump menos agressivo em termos de medidas econômicas, né, medidas políticas, mas agora ele vem mostrando ali as suas garras, né? Tudo que a economia não gosta e o mercado não gosta, né? A gente costuma falar que o mercado ele é covarde, né, entre aspas, porque ele não gosta de imprevisibilidade, ele não gosta de incerteza. A incerteza ela é inimiga do mercado financeiro, ela é inimiga da economia. Então, quando o Trump fala que vai taxar o mundo inteiro, né, o mercado reage de forma negativa. Quando o Trump fala que vai retroceder, então, essas tarifas também é um fator positivo, mas é um fator de imprevisibilidade. Toda semana ele recua, ele avança nesse tabuleiro de xadrez que acaba sendo péssimo, né, para o cenário geoeconômico, geopolítico global. A China, né, por outro lado, ela tem uma característica bastante interessante, né? Muita gente achava que a China ia recuar. Eu, particularmente, nunca achei que a China ia recuar. Achei que, de fato, ela vem mostrando resiliência no tarifaço do Trump, porque tem alguns elementos que são fundamentais para essa resistência e essa resiliência chinesa. Primeiro que a China, depois do Japão, é o segundo maior credor americano, de títulos americanos, né? Ou seja, ela... Se brincar e ela começar a vender título no mercado americano, né, os Estados Unidos eles vão ter um problema sério, né? Segundo ponto é que as fábricas mais importantes dos Estados Unidos, das principais empresas americanas, estão na China, né? Então, eles estão vendo até onde o Trump vai aguentar e até onde os empresários americanos vão começar a fazer uma pressão de fato no governo americano. Eles têm elementos importantes para poder combater os Estados Unidos. A gente tem uma guerra econômica em curso no mundo, principalmente mas de fato entre Estados Unidos e China, e aí essa imprevisibilidade ela acaba tendo um reflexo negativo no mercado financeiro e na economia mundial. Perfeito, professor. Agora, para a gente poder entender aqui como é que a gente consegue olhar esse cenário para o nosso Brasil aqui. Porque de um lado já teve gente me falando que, olha, é muito bom que os dois briguem porque a gente consegue vender mais para a China e tudo mais. Do outro lado tem a questão de que tudo que é muito instável é ruim para... É o famoso... na briga de elefante, quem se lasca é a grama. E no caso a gente seria a grama. Então, queria entender um pouco da sua visão. Nessa briga entre China e Estados Unidos, é bom para a gente, é ruim para a gente? É meio que mais ou menos também. A gente é diplomata, a gente não tem nenhum problema com isso. Enfim, como é que a gente fica nessa história? Eu acho que tem 2 pilares importantes. Primeiro, como o Brasil vai reagir, né? Ou seja, estão fazendo a coisa certa. Então, o pior seria fazer as 2 coisas erradas, né? Ou seja, não tomar nenhuma posição política nem econômica para os Estados Unidos ou para a China. O Brasil ele não tem que interferir, ele não tem que se meter nessa briga. Eles são grandes, eles que se entendam, né? E de fato, o Brasil, em termos econômicos, ele pode aproveitar uma brecha econômica entre Estados Unidos, entre China, ele pode também fazer alianças
com países que ele não tem uma tradição comercial, como, por exemplo, a Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, o Brasil tem pouquíssimo relacionamento comercial com a Índia, né? Então, ele pode aproveitar isso para poder estabelecer laços comerciais e começar a explorar essas brechas. Mas eu acho que o espaço ele é muito pequeno em detrimento do aspecto negativo que nós temos, ou seja, esse aspecto negativo ele trava o mercado americano, porque uma recessão global, como a gente tem em vista, né, se continuar essa guerra tarifária, acaba sendo ruim para o Brasil, porque uma recessão significa que o mundo inteiro está comprando menos, o mundo inteiro tem menos dinheiro, tem menos capital, tem menos crescimento, isso tem um reflexo na economia brasileira, não tem como escapar. Então, esse fator positivo dessa brecha, ele acaba sendo pequeno perto da tormenta que pode vir se a gente continuar com essa briga, com esse efeito entre Donald Trump, entre Estados Unidos e China e resto do mundo, né? Então, de fato, não vejo com bons olhos essa briga, essa discussão, essa guerra tarifária. Eu acho que o Brasil já tem os seus problemas endógenos, né, que a gente chama na economia, seus problemas internos, e tem vários problemas aqui para resolver. Não precisava de mais uma variável externa para poder contribuir aí com esse cenário negativo que nós temos. Então, de fato, a expectativa que a gente tem é que essa guerra tarifária acabe, né, que o Donald Trump comece a sentir, por meio do resultado econômico dos Estados Unidos, esse aspecto negativo. Sem dúvida, ele já tem ali uma pressão de grande parte do empresariado americano, porque estão sofrendo, né? Os consumidores americanos vão começar a sofrer também, porque o produto vai ficar mais caro. Não tem jeito, né? Não tem almoço grátis. Então, a tendência é que isso tenha um reflexo no curto prazo. Tá certo. Professor Hugo Garbi, uma honra tê-lo recebido aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, tá certo? Eu que agradeço o convite. Um grande abraço a todos. Bom feriado. Muito obrigado, volte mais vezes, inclusive, papo muito bacana. Bom, professor, vindo aí, é sempre bom quando a gente recebe um professor aqui no nosso Flash News, né? Sempre muito mais didático, eu adoro aqui receber no nosso programa. Bom, pessoal, reforçando o convite para o nosso Flash News, para o nosso closing, perdão. Closing, 4h30 da tarde, programa de fechamento do mercado, ao vivo aqui na BMC, comigo e com o Leandro Martins, analista CNPI, meu grande amigo Leandrão, inclusive nesta nossa quarta-feira, este que é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Então você pode vir, pode participar no chat ao vivo do YouTube e tudo mais. Aqui a gente adora quando vocês participam, inclusive, do nosso programa, tá certo? Também nos sigam nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está com você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Vou ficando por aqui, a gente se vê 4h30 da tarde no Close. Até mais, tchau, tchau!